E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E no vídeo de hoje eu pedi pra vocês uma dica de um livro. Eu tava assim, cara, eu preciso ler um livro legal agora, que eu preciso, enfim, descobrir alguma coisa, preciso achar algum livro muito legal pra me tirar até de uma ressaquinha que eu tava, de um desânimozinho, sabe? Quando você tá com um desânimozinho, umas coisas assim, de vida pessoal, de vida de trabalho e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso achar um livro legal que me dê uma animada. Embora o livro não seja um livro animado, mas eu queria achar um livro bom, sabe? Achar um livro que me fizesse querer ler, que me tocasse de alguma forma. Mas eu queria que fosse um livro mais curto, porque eu tava querendo, tipo assim, uma coisa rápida ali pra eu mergulhar e me apaixonar por alguma coisa. E pedir essa dica pras pessoas no Twitter, pedir essa dica no Instagram e tal. E recebi muita dica. E aí esse livro, ele é um livro que eu já tinha recebido de dica antes, eu já tinha esse e-book antes. Mas assim, gente, eu sou metralhado com tanta dica, com tanta coisa assim. Ah, você devia ler esse livro porque é sua cara. Ah, você devia ler esse livro porque eu amo. Ah, você devia ler esse livro porque ele é polêmico. Ah, você devia... É tanta, assim, é tanta coisa nesses 11 anos que, assim, a gente às vezes esquece dos livros e até dos autores e aí, de repente, você passa pelo livro e fala, nossa, eu queria ler esse livro e eu não tinha lembrado mais. Ano passado, eu li pro nosso clube do livro Mariana Salomão Carrara, que era uma autora nacional que eu vi que tava, assim, já bem grande, né, chamando muita atenção, com vários livros publicados e tal. E a gente tem uma regra no nosso clube do livro, que é escolher sempre livros que não sejam muito grandes, mas que sejam mais baratos, entre muitas aspas. Antigamente era menos de 40, ficou meio difícil. A gente botou até 50 reais. E assim, eu nunca consegui encontrar um livro da Mariana que tivesse nesse valor, mas a gente acabou lendo o Não Fossem as Sílabas do Sábado. E aí muita gente me indicou esse livro dela, que é Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um título que eu sempre fiquei muito curioso, mas ao mesmo tempo não é um título que eu queria muito ler, porque eu ficava assim, tipo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Por que Deus, né? O que tá rolando ali? E aí eu queria ler, mas eu sempre deixava pra depois, e nessas de deixar pra depois, a gente acaba perdendo muitas pérolas, né? O próprio livro do Raul, O Rio que Me Corta por Dentro, foi um livro que eu já tinha recebido de dica há um tempo, ele tinha participado de votação do meu clube do livro, e não tinha rolado, eu tava naquela coisa de enrolar ele, até que quando eu peguei, foi um livro que realmente, efetivamente, mudou a minha vida. E quando eu li o Não Fosse as Sílabas do Sábado, eu gostei muito do livro, já falei dele aqui no canal, mas me faltou alguma coisa, eu não tava conseguindo me conectar 100% com a história, achei que talvez ele fosse muito melancólico e tal, e aí eu, embora seja uma sinopse, né, uma temática melancólica, mas eu achei que ele ficou muito tempo demorando ali na mesma coisa, e aí eu acabei gostando, mas não amando completamente, e aí eu tinha me prometido, falei, não, preciso ler alguma outra coisa da Mariana. E aí, eu caí nesse livro, e assim, gente, foi realmente muito providencial, assim, ele me tocou de muitas formas e entendi, redescobri, reforcei o porquê que eu gosto tanto de literatura. E eu acho que esse vídeo é muito pra gente falar do livro, mas também pra falar disso, pra falar sobre algumas coisas, algumas reflexões que eu fiz sobre esse livro, algumas coisas que já passavam pela minha cabeça antes dele, e aí esse livro se conectou com elas, sabe? Então, enfim, vai ser aquele papo, né? Bem sem roteiro, sem nada, mas falando desse livro, não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo, é só uma conversa sobre temas que o livro traz, mas na verdade é isso, é um livro que não é sobre spoiler. Esse livro não é sobre spoiler, ele é sobre o desenvolvimento e como ele é contado, que eu acho que é o mais legal. Mas enfim, antes de a gente começar com a sinopse do livro e opiniões, etc, por favor, se inscreve no canal. A gente já tá quase batendo 298, daqui a pouco 300 mil. Me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas. Eu tenho um clube do livro também, pelo Catarse. É só você apoiar o canal aqui, tem lá a explicação direitinho. A partir de R$25 a gente tem o clube do livro, que a gente tem uma live todo mês, um livro que a gente tá lendo. A gente também tem canal no Telegram, então por favor, não deixe de entrar no nosso canal no Telegram, aproveitar as promoções. Eu ainda não sei, não fui informado, não sei mesmo, mas eu acho que talvez maio tenha Book Friday, não sei se esse ano vai ser em maio, se eles vão botar pra outro mês, mas de qualquer forma a gente compartilha a promoção todo dia, então tem sempre dica de livro bom, a gente avisa que tem vídeo, sorteio, essas coisas todas. Bom, vamos lá começar então com o livro, né? O que é esse livro que me deixou tão impactado assim? Eu acho que talvez a sinopse desse livro, pelo menos pela Amazon, talvez escrita por ele, afaste um pouco as pessoas ou não chame tanta gente pro livro. Embora ele seja um livro muito popular, né? Um livro muito famoso, um livro que concorreu ao Jabuti, tem quase 10 mil avaliações lá no site da Amazon, mas eu acho que talvez as pessoas fiquem meio achando que vai ser uma coisa que não é. Bom, esse livro, ele é contado pelo ponto de vista de uma personagem chamada Maria Carmen, e ela tem
11 anos de idade. Ele é todo contado em primeira pessoa, e a Maria Carmen vai contar pra gente, assim, ela mora com a mãe e o pai dela, e eles têm uma loja. Logo assim, embaixo da casa deles, eles têm uma loja, e essa é uma loja que ela chama de loja de velho, ou loja de coisa de velho. Nessa loja, os pais dela vendem coisas para idosos, assim, tipo, produtos geriátricos. Pelo menos foi o que eu entendi do ponto de vista de como ela conta, sabe? Sei lá, desde coisas pra curativo, quanto cadeira de roda, quanto andador, coisas assim. E ela ajuda muito a família dela, ou tá muito ali observando aquilo tudo. Como o livro é contado pelo ponto de vista dela, ele vai contar a história da família, mas de um jeito bem, assim, confuso. Mas ao mesmo tempo, é isso que eu queria passar quando eu falasse desse livro pras pessoas. Pra quem tem um pouco de medo de ler livro nacional, de medo de ler livro que é muito poético ou subjetivo, ou etc. Porque ele é contado por uma menina de 11 anos. Então é quase como se você tivesse um guia básico, uma pessoa segurando a sua mão, pra te contar uma história, pra te mostrar um formato de livro que é mais complexo e é mais profundo e é mais lúdico, mas de uma maneira que não é pedante, que não é muito rebuscada, que não é muito difícil, que não vai usar um linguajar que você não conhece, que você não vai precisar abrir um dicionário pra entender o livro que você tá lendo. Não que isso seja um problema, tá? Ter um livro mais complexo, com palavras mais difíceis. Mas é porque eu sei que eu falo aqui no canal com uma interseção de pessoas. Gente que lê muito livro jovem, gente que lê muita fantasia e gente que lê livros mais complicados, mais difíceis, mais pesados e tal. E eu acho que às vezes as pessoas têm essa curiosidade de conhecer esse tipo de literatura, mas tem medo, tem preconceito por ser nacional, aquela coisa toda. Eu já passei por isso, eu acho que é por isso que eu me vejo muito nesse lugar de muitos seguidores meus. Eu já tive essa dificuldade de entrar na literatura nacional por medo, por achar que não ia funcionar pra mim, por achar que não ia ser, sei lá, que ia ser muito poético demais e eu ia achar chato e eu não ia entender. Mas eu acho que depois de um tempo, depois de uma prática e depois de uma curiosidade, porque você tem que querer, né, também, não é só pegar lá pra ter o que falar, ou pra dizer que leu, ou sei lá, mas assim, você tem que estar realmente curioso pra conhecer outros tipos de formato, narrativo, história. Esse livro é muito bom, ele é uma boa entrada, assim, ele é um bom livro, que eu diria, inclusive, que talvez seja um bom livro de entrada para a própria escrita da Mariana. Porque a Mariana, pelo menos nesses 2 livros dela que eu li, ela trabalha muito essa coisa mais melancólica. Os livros dela não são livros muito felizes e animados. E essa personagem principal é isso também. Ela conta pelo ponto de vista dela, com as palavras dela e com o jeito dela, mas ela conta uma história triste, assim, basicamente. Ou não triste. Mas ela conta uma história numa perspectiva mais triste. Não tem nada de muito errado na vida dela, assim. Os pais dela são casados, estão ali, ela tem ali a loja do velho e tal, só que ela percebe que a loja não tá indo bem, que a loja já não tá mais funcionando tão bem, e que o relacionamento dos pais dela talvez já não estejam funcionando tão bem. E ela já se prepara desde criança, ela já tem medo desde criança dos pais se separarem. E aí, assim, o que ela vai fazer quando os pais se separarem? Com quem ela vai morar? O que ela vai falar? E aí ela, muito preocupada com as coisas dos adultos, né, sendo ela uma criança de 10, 11 anos, ela já começa a se envolver, inclusive, pra pedir ajuda pra coisas relacionadas à loja, do tipo, eu preciso ajudar aqui na loja da minha casa. E ela acaba pedindo, chamando uma pessoa pra ajudar. Ela manda um e-mail lá do jeito dela, escrevendo da forma dela, com o entendimento que ela tem sobre como ela podia pedir ajuda, pedindo ajuda pra uma pessoa, pra essa pessoa vir ajudar na loja. E essa pessoa vem, ela aparece, ela entra na história, e ela começa a interagir com os pais dela, mas começa a interagir com ela também. E a partir daí, eu não vou contar mais o que acontece na relação dessas pessoas, porque daí vão me dizer que é spoiler, mas acontece um negócio muito interessante que eu zero esperava, tipo assim, zero esperava. Quando eu continuei a ler e as coisas foram desenrolando, eu fiquei assim, meu Deus, assim, eu não imaginava mesmo, pela capa, pelo nome, pela sinopse, que a gente ia ler um livro com essa temática também, porque não é sobre a temática. A temática é uma menina de 11 anos narrando com a cabeça dela, com a visão dela, os movimentos que acontecem na vida da família e da loja, com a ajuda dessa terceira pessoa. Mas eu não imaginava pra onde esse negócio iria. Quero deixar bem claro aqui, pra quem tem medo, não vai pra lugares de gatilho, de abuso ou qualquer coisa do tipo. Não é sobre isso o livro. É melancólico, mas não é sobre coisas tristes, tá? Mas o que eu amei nesse livro, primeiro, quando eu já tenho 37 anos de idade, né? E a gente vai esquecendo um pouco como é a nossa vida, como foi a nossa vida quando a gente era criança e adolescente. A gente lembra das coisas que aconteceram, das mais marcantes, lógico, né? Que aconteceram no nosso passado, mas a gente não se lembra de como a gente pensava, de como a gente refletia. A gente até pode pensar assim, tipo, eu lembro que eu achava tal coisa sobre X pessoa, ou achava tal coisa sobre lugares, achava tal coisa sobre esse aspecto da vida, mas a gente não lembra exatamente do nosso processo mental, das nossas reflexões, de como a gente foi entendendo o mundo, né, aos poucos. A
genialidade da escrita da Mariana nesse livro é exatamente mostrar pra gente uma cabeça que tá muito ligada, mas que ao mesmo tempo tá muito confusa. Porque esse processo de você sair, principalmente da vida infantil ali, da criança, pra chegando ali na pré-adolescência e depois na adolescência, é um processo muito confuso. E é por isso que muito adolescente, ali quando chega nos 13, 14, 15 anos de idade, hoje em dia principalmente, tá deprimido. Na minha época, principalmente, não era só deprimido, mas também tava emo, tava gótico. É um momento, pra muita gente, não pra todos os adolescentes, mas é um momento pra muito adolescente de muita melancolia, meio de tristeza, de medo, de não saber o que é a vida. Você quer chegar na vida adulta, mas ainda tem um período muito longo e você não sabe se é capaz, e você não sabe se vai aprender tudo que precisa aprender, você não sabe se vai conseguir se tornar independente de verdade um dia, porque você depende da sua família. Ou pelo menos tradicionalmente, né? Você depende da sua família pra tudo. E você tem esse medo, né? Essa coisa de escola, de bullying muitas vezes, de ser uma pessoa que nesse livro, ela é uma menina fora do padrão. Ela é uma menina mais alta do que as meninas geralmente são na escola dela. E ela é uma menina gorda também. É muito interessante também olhar por esse ponto de vista, porque além de todas as questões que já acontecem na cabeça de qualquer criança, ela ainda por cima é uma criança fora do padrão, né? É tudo somado, assim, tudo pra ela é muito complexo. O entendimento sobre ela pertencer ao mundo e como ela vai pertencer ao mundo é muito confuso. E eu acho que é essa a verdadeira mágica do livro e principalmente da Mariana. A forma que ela conseguiu escrever um livro com esse ponto de vista, né, com essa primeira pessoa, não sendo ela uma criança de 11 anos de idade, mas obviamente entendendo que esse livro não é para crianças de 11 anos de idade. Então ele precisa ter um linguajar mais ingênuo, mas ao mesmo tempo maduro, para que o público-alvo, que sou eu e que são muitas outras pessoas, não necessariamente eu porque eu tenho 30 e poucos anos de idade, mas outras pessoas, para que o público-alvo dela realmente se conecte, goste da leitura, não ache bobo, não ache chato, etc. Então ela conseguiu achar um balanço perfeito. Eu já li outros tipos de livro, como esse, por exemplo, o Flores para Algernon, que o personagem não é necessariamente criança, mas ele tem uma idade mental de uma criança, então ele conta a história, né, ele começa contando a história dessa forma, mas ao mesmo tempo aqui ela deixa ainda um pouco mais adultizado. O personagem não escreve errado, nem nada do tipo. Mas uma coisa que eu também achei muito legal nessa história é que essa criança que tá ali chegando na pré-adolescência e adolescência, ela é uma criança que, além, eu acho, de ter as questões, os medos, etc., de uma criança como outra qualquer, você percebe que ela tem ali alguns traços de alguma outra coisa, e é por isso que eu me relacionei muito. Eu acho que eu consigo ver nela uma criança claramente ansiosa, e eu acho que é por isso que ela escreve o livro, né? Ela escreve o livro porque ela vai conversar com a professora dela, ela, tipo assim, entrega uma redação pra professora dela, ela adora escrever redação, e a professora dela fala: nossa, sua redação é muito boa, você vai ser uma escritora. E aí ela fica muito, e esse é o grande ponto de partida do livro, tipo, eu vou ser uma escritora? Quando? Né, tipo, em que momento, em que idade? Então agora eu não sou uma escritora. Só que pra eu ser uma escritora num dia, a professora fala: pratique, não, continue escrevendo. Mas ela fica tipo assim, cara, se eu vou escrever e vou praticar agora, por que eu não sou uma escritora? Mas tudo bem, então agora eu não sou escritora, agora eu escrevo, mas não sou escritora. E aí ela começa a contar, escrever esse livro, que ela fala assim: vou contar então sobre o meu ano. O meu ano começou assim, ela vai contar sobre o ano, tipo como se fosse um diário. Mas obviamente, logicamente, como eu falei, ele é um livro que tem esse ponto de vista ingênuo, mas não tem necessariamente a cara de uma criança escrevendo. Mas ele tem ali as questões da cabeça de uma criança, né? E você percebe, como eu falei, da ansiedade, dessa coisa de eu quero ser, mas ainda não sei quando serei e nem como serei, e ao mesmo tempo a minha família tá passando por um problema que eu tô identificando porque eu tô ouvindo, porque eu tô prestando atenção, e ela é filha única. Eu também fui filho único e eu fui uma criança muito adultizada, e eu tava efetivamente pensando sobre isso esses últimos dias, assim, de que eu tive uma infância legal. Eu vi um meme no Twitter que falava assim: as crianças millennials, né, ou seja, as crianças da geração Y, crianças aí que hoje já estão chegando nos seus 30 anos de idade, elas, e já tem mais de 40, elas foram crianças que tiveram ótimas infâncias e péssimas vidas adultas. Enquanto as pessoas de geração Z tiveram infâncias muito ruins, mas vão ter vidas adultas melhores. E eu vi muita gente discordando, e a princípio eu concordei, e depois eu discordei, porque eu falei assim: não, eu acho que eu tive tenho ainda uma vida adulta melhor do que eu tive uma infância, e não porque minha família era ruim, ou porque qualquer coisa do tipo, mas porque, né, esses papos, essas discussões nos anos 90 sobre bullying, sobre respeito, sobre muita coisa não existia, embora eu tenha tido
tido uma infância com menos preocupações, talvez, do que hoje uma criança adolescente tenha, porque eu tinha menos acesso a tudo, internet, a problemas do mundo, guerra e etc, etc. Não que não tivesse, mas porque eu tinha menos acesso, eu acho que eu tive uma infância muito complexa, sabe? Tipo, eu acho que me entender, me aceitar como gay foi muito difícil. Eu acho que hoje talvez seja um pouco mais fácil, não tô dizendo que seja fácil, mas acho que seja um pouco mais fácil. Então, não sei, eu acho que na verdade, eu não sei se a geração Z tá tendo uma infância ou uma adolescência, teve uma infância, uma adolescência ruim. Essas comparações são muito complexas, porque ninguém é geração Z e millennial pra poder... Tem as interseções, mas ninguém foi, né, o ápice das duas gerações pra realmente fazer uma comparação, então não dá pra comparar. Fora que são outras épocas, outras coisas mesmo, outras, né, tecnologias, etc. Como eu falei, eu só fui entender e pensar sobre mundo, assim, em 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, assim. Pra mim foi um pá! Foi uma coisa muito impactante ali. Eu tinha 12 pra 13 anos de idade, foi muito impactante pra mim. Mas eu já era uma criança ansiosa antes disso. Mas foi legal ver essa perspectiva dessa criança ansiosa, assim, sabe? E o jeito que ela conta, com muita inocência, mas a gente que tá lendo já vai entendendo certas coisas antes dela. E aí, assim, como eu falei, né, isso pra mim se conectou muito, porque ela reflete também muito sobre morte, que é uma coisa que eu acho que muita gente reflete, e eu, como uma pessoa ansiosa, logicamente reflito sobre, sempre refleti a vida toda. Eu tava fazendo também essa reflexão, eu acho que não foi por causa desse livro, foi por causa de alguma outra coisa. É sobre a morte do pai da Ana Paula no Big Brother. Eu tenho 37 anos de idade e eu só fui em um enterro na minha vida inteira. Com 7 anos de idade, mais ou menos, 7, 8, sei lá, eu fui num enterro, minha mãe achou de bom tom, acho que menos, talvez, que eu tinha uns 5, 6, mas eu me lembro. A minha mãe achou de bom tom me levar num enterro, num cemitério lá do Rio de Janeiro. Na verdade, não era um enterro, eu fui no velório. Era um velório à noite barra madrugada. Tinha, gente, assim, a minha memória é péssima, tinham centenas, eu sei lá, acho que eu vi centenas de baratas na minha vida. Eu nunca vi tanta barata quanto eu vi naquele cemitério naquele dia. As baratas andando por cima dos túmulos, as baratas andando pelos lugares, pelo cemitério, pela capela, lá pelos lugares onde fica acontecendo o velório. E aí eu me lembro da minha mãe e da minha avó me levarem até o túmulo pra eu ver a pessoa. Nem era uma pessoa tão próxima, mas era uma pessoa que eu conhecia. Ela, na verdade, era irmã da esposa do meu tio-avô. Olha isso, tá? O quão longe o negócio era. Embora essa esposa do meu tio-avô, eu até hoje lido com ela e vejo ela como tia, ela não é minha tia de sangue, mas ela é minha tia, né? E era a irmã dela, que eu a via de vez em quando em eventos de família, etc. E aí eu fui até o caixão ver essa senhora. Ela não morreu tão velha assim, eu acho que ela tinha uns 40 e poucos, 50 e poucos anos de idade. E foi horrível. Foi uma experiência traumática, assim. Eu me lembro até hoje, e eu era muito novo, mas eu lembro até hoje de olhar pra cara dela, de ver algodão no nariz, de ver ela muito, muito pálida, deitada ali, das pessoas chorando, daquela coisa muito pesada, e das baratas, e do negócio ser à noite, num lugar horrível, num cemitério muito feio. Isso ali nos anos 90, então você já imagina como que era. E até no outro dia eu vi um amigo meu falando disso, né, de como o Brasil, ali nos anos 80 e 90, que foi o que a gente conheceu, era muito mais precário do que é hoje, gente. Eu acho que, assim, era uma coisa absurda, era muita pobreza. Muito mais do que a gente vê hoje, não que não tenha hoje, mas era tudo muito simples, assim, não tinha nada, sabe? Não tinha conforto, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. O negócio era uma coisa bem simplona e foi uma experiência que me marcou tanto que eu não consegui mais ir em nenhum enterro, né? Eu não perdi pessoas tão próximas, mas perdi pessoas razoavelmente próximas. Eu já perdi o irmão da minha avó, esse tio, que é casado com essa mulher que ainda é minha tia até hoje. Ele morreu e ele tinha uma proximidade comigo, especialmente na minha infância e adolescência. Depois eu perdi o filho dele, que era meu primo de segundo grau, e foram todos na minha adolescência e eu não tive coragem de ir nos enterros, assim. Tipo, eu não fui no enterro, não vi velório, não vi nada. E até hoje eu não sei como lidar com essa informação, assim, não sei lidar com isso, assim. Já que a minha avó, minha mãe, minhas tias, pessoas próximas de mim, amigos, sei lá, morrerem, o que eu faço com essa situação? Foi isso que eu fiquei refletindo com o negócio da Ana Paula. E esse livro, ela também pensa muito sobre isso, pensa muito sobre morte, porque é isso, eu vejo muito a cabeça de uma criança, mas ao mesmo tempo de uma criança um pouco ali já ansiosa. E aí esse livro se conectou comigo por esse aspecto, por falar sobre esses assuntos e por ter umas reflexões muito legais, muito profundas sobre a vida, sobre a gente, sobre trabalho, sobre vida familiar, né? Sobre relacionamentos, porque ela observa o relacionamento da família dela. Mas também esse livro me reconectou muito com a literatura em si. Não que eu não esteja conectado, porque eu tenho lido livros muito legais, a gente tem falado dos clássicos, etc. Mas assim, tava faltando um livro que me
tocasse muito, assim, muito. E esse livro me tocou não só pela temática, mas principalmente pela escrita, que eu acho que isso é uma coisa que não sei se muita gente acessa quando lê, porque eu acho que muita gente acaba focado na história e o que a história me disse, pra onde esse livro vai e tal, mas eu também tenho uma coisa que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, e assim, dos últimos anos, tá? Eu comecei o canal e não era assim. Ao longo desses últimos anos eu vim me conectando com essa coisa da arte e de ver a literatura mais como arte e não só como um entretenimento que eu tô tendo ali naquela hora, uma reflexão que eu tô fazendo ali com o livro, mas de olhar pro artista, sabe? E foi isso que me impactou muito quando eu li o livro do Raul e quando eu li, principalmente, quando eu li a Socorro Racioli, entre muitos outros autores, mas principalmente quando eu leio autores nacionais, é de falar assim, cara, isso saiu da cabeça de uma pessoa. Ela teve essa ideia, ela desenvolveu essa ideia, ela escreveu isso aqui e eu acho tão incrível a capacidade humana pra fazer certas coisas assim criativas, sabe? Pra colocar pra fora certas coisas, porque dentro da nossa cabeça é uma coisa, colocar isso pra fora num papel ou mesmo na música, na televisão, no cinema, etc. É muito difícil, é muito complexo, né? Você colocar pra fora uma ideia, uma imagem que você tem na sua cabeça. E eu comecei a apreciar mais arte no geral depois que eu comecei a fazer essa reflexão mais humana das coisas e das pessoas. E quando eu terminei esse livro, eu terminei ele muito comovido, não pela história em si, porque é aquilo que eu falei, é a cabeça de uma menina ansiosa, melancólica, sobre o mundo, mas não é um livro sobre um final triste, sabe? Não é um livro que vai acabar com você, não é um livro que vai te destruir, não é, tá? Não fique pensando isso se você tiver mal de cabeça, porque eu tava um pouco mal de cabeça, mas mesmo assim não foi um livro que me derrubou. Foi um livro que no final ele até fez um carinho pra mim, e além disso, a minha visão da Mariana, ela cresceu muito, assim, eu fiquei tipo, nossa, essa menina é uma artista incrível. Agora, mais do que nunca, eu quero conhecer mais outros trabalhos dela. Quero muito ler A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que é um outro livro dela que eu tenho, que também tá aqui na estante esperando pra eu ler. E assim, eu li esse livro já pensando que eu queria achar alguma coisa muito boa, então eu pedi essa dica de, gente, um livro incrivelmente bom. Eu pedi essa dica pra várias pessoas e eu peguei várias dicas muito boas, inclusive, que eu quero continuar lendo, porque eu tinha a intenção de descobrir uma coisa muito nova e de trazer aqui pro canal pra gente conversar. De novo, esse não é um livro desconhecido, é um livro muito famoso. E ele é de 2019, se eu não me engano. Bom, aqui tá como 2024, mas no Wikipédia dela, na verdade, é 2019. Deve ter tido uma republicação depois de uma outra editora. E foi um livro que, é isso, me deu mais um gás, sabe? Mais um ânimo pra ler, pra falar de livro, pra falar com as pessoas da literatura, pra estar mais em evento, pra estar mais nas coisas. Porque de vez em quando coisas acontecem na nossa vida que vocês já devem imaginar quais são, assim, na nossa vida profissional, etc. Que às vezes elas dão uma questionada no nosso propósito, na nossa vontade, né, nos nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, etc. E eu acho que esse livro, ele me deu um chacoalhão, assim, sabe? De tipo, você faz o que você faz hoje por conta dessas pessoas que escrevem livros assim, sabe? Que te fazem amar aquilo ali, que te mudam, que te fazem refletir, e é por causa do trabalho delas que você fez o seu trabalho e se conectou com várias outras pessoas que também querem ou gostam ou desejam encontrar histórias como essa, assim, sabe? Escritas dessa forma, enfim. Muito bom, incrível, artístico demais, assim, tipo, nota 10, 5 estrelas, favoritado. É um livro de releitura, é um livro pra ler de novo, porque eu acho que é um livro que você vai pegar mais detalhes e mais reflexões, e vão ser sempre reflexões muito pertinentes. Eu acho que é um livro que vai ser universal, assim, vai funcionar pra todo mundo e vai servir pra todas as idades, pra todas as pessoas, pra ser relido e pra ser refletido sobre de novo muitas vezes ao longo da vida. Então ficou a dica, se é que vocês já não leram, mas se já leram, vem relembrar o livro comigo. E se você tava pensando em reler ele, olha, tá vendo? Talvez eu tenha te dado um bom pontapé pra isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das reflexões, etc. Dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda pros amigos, pra quem leu, pra quem não leu. Vai que a pessoa tá aí procurando um livro novo, vai que ela leu aí, tá entrando no mundo da literatura nacional, ainda não conhece a Mariana, ou conhece, mas não conhece esse livro. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.